Vamos achar a página do texto de onde eu parei, né? Se eu conseguir lembrar também, vamos ver. Tá, no vídeo passado, então, nós começamos o quê? Política econômica da Primeira República, né? Ou seja, de 1900 a 1930, e fizemos apenas a leitura do primeiro parágrafo sobre a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional. Então eu quero continuar a partir do segundo parágrafo. Porque no primeiro parágrafo nós vimos que a tendência ao desequilíbrio externo neste período da Primeira República são de duas razões estruturais. Uma a maior parte delas exógena, ou seja, externa, né? Então, primeiro, que a característica básica da economia neste período, na economia brasileira, primário exportadora, e isso trouxe vulnerabilidade. E as flutuações, né? Por que trouxe vulnerabilidade? Porque se exportava o quê? Café. Então, as flutuações do preço internacional dificultava bastante. Então, o primeiro deles tinha origem nas periódicas flutuações abruptas da oferta de café, resultante do efeito de variações climáticas também sobre a produtividade dos cafezais. E outra questão também foi a ocorrência, né, o fato histórico da Primeira Guerra Mundial, no auge, né, a queda dos fluxos de comércio e investimentos ocorridos antes da Primeira Guerra Mundial e na segunda metade dos anos 20. Então, basicamente, essas duas razões estruturais exógenas para a economia brasileira de 1900 e 1930. Vamos continuar a partir do segundo e na verdade ficaremos apenas no segundo parágrafo. Antes de entrar nele, preciso dizer que este vídeo faz parte de uma playlist sobre história da economia brasileira. E eu estou utilizando este pequeno livro-texto, que é bem difícil inclusive, a Ordem do Progresso, de 1889 até os dias de hoje. Esse aqui no caso até 1989, né? Mas o fato é que eu resolvi construir essa playlist de história, introdução à história econômica do Brasil, começando pelo período da República já. Eu sei que existem os ciclos econômicos do Brasil, né, anteriormente. Eu deveria ou poderia ter começado por eles para entender a economia brasileira, mas eu preferi começar já na República por conta de políticas econômicas que a partir desse momento já eram mais estabelecidas. Para atacar esse problema estrutural, esses que eu já mencionei, exógenos, né, de razões climáticas do produto primário agroexportador e também razões de conjuntura internacional de guerra, né, que também contribuiu, né, para atacar esse problema estrutural, o governo federal tinha à sua disposição não só o manejo de um conjunto de instrumentos de política fiscal, tributos, monetária, emissão ou não de moeda e cambial, moeda internacional, mas também a possibilidade de recorrer aos seus banqueiros no exterior em busca de financiamento externo. Deixa eu ver como é que tá a minha câmera aqui. Acho que eu tenho que ir mais pra cá, hein? Ou mais pra cá. Aí. Em busca de financiamento externo. E como seria feito esporadicamente a partir de 1906, de intervir diretamente sobre os preços do café através do controle da oferta mundial. Os eventuais ajustes fiscais limitaram-se ao controle da despesa e ao longo da Primeira República, excetuando-se o interregno da Primeira Guerra Mundial, muito pouco foi feito para reformar a estrutura tributária, mantendo-se a receita da União extremamente dependente do imposto de importação. Então veja que nesta Primeira República o imposto de importação a União era bastante dependente disso, né? Entretanto, as 3 primeiras décadas do século foram ricas em termos de experiências de política monetária e cambial, incluindo-se aí 2 períodos no padrão ouro, onde variaram muito as restrições legais impostas à emissão de base monetária, bem como de esquemas de financiamento da despesa do café, cuja operação trazia impactos macroeconômicos bastante distintos. Uma discussão adequada da política econômica neste período pressupõe, portanto, que se esteja atento às variações ocorridas nos arranjos institucionais que regiam a operação das políticas monetária, cambial e, quando esta ocorria, de defesa dos preços do café. Deixa eu ver se vale a pena eu entrar em mais um parágrafo. Acredito que sim. Finalmente,
deve ser notado que o debate sobre as opções de gestão econômica não ocorria num vácuo político, mas em um sistema peculiar de relações entre o governo central e um grande e heterogêneo conjunto de interesses estaduais, consolidado no fim da primeira década republicana, que permitia o funcionamento relativamente estável de um regime onde o parlamento, apesar de manter suas prerrogativas formais, subordinava-se quase que inteiramente aos desígnios do presidente da República, o que não é muito diferente hoje em dia, né? Parece que o Brasil não muda nunca mesmo. Deixa eu pôr mais pra cá um pouco. Cara, eu acho ruim de encontrar o enquadramento desse negócio, velho. Essa minha câmera... A principal regra não escrita desse sistema era de que o governo federal estaria pronto a apoiar, inclusive se necessário, mano militari, as oligarquias que controlassem o poder nos estados menores, de modo a facilitar a consolidação e estabilidade do poder local, as quais, em retorno, presenteariam o governo federal com uma confortável e dócil maioria no Congresso Federal. Então veja que essa corrupção política, né? O funcionamento estável desse sistema baseava-se, por um lado, na maior estabilidade da liderança dos grupos hegemônicos nos grandes estados, baseada em interesses econômicos mais poderosos a nível nacional, e, por outro, na enorme influência que o apoio do governo federal dava às oligarquias dominantes nos menores estados para obter o favor dos coronéis locais e, portanto, o voto. Triste, né, cara? Muito triste. No próximo vídeo quero continuar a partir daqui tratando sobre o pacto oligárquico. Então, no vídeo de hoje a gente viu que o governo tinha possibilidades tanto de instrumentos de política, né, econômica, tanto fiscal, monetária e cambial para combater ou para minimizar aquelas razões estruturais das crises ou de uma tendência ao desequilíbrio externo na Primeira República. E também poderia recorrer a banqueiros no exterior em busca de financiamento, né, e que foi feito, inclusive, esporadicamente a partir de 1906. Bom, de modo geral é isso, e que neste período, basicamente, o governo federal se aliava bastante com com as oligarquias do país, né, a fim de defendê-los e manter voto, né, e sempre possibilitando o preço do café estável para todos envolvidos nesse esquema, né, que não é muito diferente do Brasil de hoje em dia, inclusive. No próximo vídeo, então, o pacto oligárquico, eu quero tratar sobre isso. No vídeo passado eu tratei, então, sobre essas duas razões estruturais exógenas, vou deixar aqui no final, caso você tenha interesse, desta Primeira República. Lembrando, estou construindo uma playlist sobre a história da economia brasileira, de forma introdutória, o livro-texto é este aqui, vou deixar o link dele na descrição, caso você queira. Vale a pena, como introdução, né? E eu fico por aqui, valeu!